Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Carlos Altieres e esse é o seu podcast Café com Teatro número 5. Não é 1, não é 2, não é 3, são 5. Exatamente, estamos aí caminhando graças a você que está nos acompanhando pelas redes sociais, Instagram, TikTok, o YouTube principalmente, né, que é o nosso canal aí onde você acessa o nosso conteúdo principal, que é aqui o nosso podcast Café com Teatro. Então, se você não é inscrito, se inscreva. É o @TV Café com Teatro, tá bom? E muito obrigado por você que já é inscrito, você que já segue, porque a sua presença aqui é muito importante. Então, não esqueça, gente, curta, comente e compartilhe. Eu conto com a sua ajuda, tá? E por falar em ajuda e apoio e agradecimento, é claro, eu quero agradecer ao meu patrocinador, Editora Castelo. O meu grande amigo Joel, que está aqui conosco nessa empreitada, juntamente, claro, com a Editora Castelo, que é a editora, gente, que produz essas revistinhas de colorir, tá? Então, se você tem filhos, sobrinhos, netos aí, e não sabe, às vezes, o que fazer para a criançada se distrair, né? Tirar um pouco do excesso do celular também, que é muito importante. O celular é importante, mas também é importante a gente estar desenvolvendo a coordenação motora, a criatividade. Essas revistinhas de colorir da Editora Castelo é a brincadeira ideal, tá? Onde eu encontro, Carlos? Você vai encontrar o material da Editora Castelo no próprio site, que é o www.editoracastelo.com.br, ou, se preferir, aponte o celular para o QR Code, que você será direcionado e vai poder adquirir os produtos. Se achar melhor, pode também ir para as plataformas de vendas, que é Mercado Livre e Shopee. Basta colocar lá na barrinha de procura Editora Castelo, que você será direcionado. E lembrando também, gente, não só material de colorir da Editora Castelo, temos também aqui os caça-palavras letrão. E eu sempre reforço, letrão, porque eu tenho sim dificuldade em ler letra miúda. Então o caça-palavra letrão, ele vai te ajudar, porque a letra é bem grande, tá? E esse aqui, ele é legal, porque são 365 jogos, ou seja, é jogo que não acaba mais, você vai se divertir com os filhos, com os avós, com os pais, com os netos, enfim. Você vai se divertir muito e vai encontrar onde? Lá onde eu acabei de falar, que é o site ou Mercado Livre ou Shopee, ok? Caso você não teve dificuldade, fica tranquilo, porque os links estarão na descrição do vídeo e, claro, nas nossas redes sociais. Quero já aproveitar aqui também para dar boas-vindas ao meu novo parceiro, Leno Filme Santana, do meu amigo Natan. Então, Natan, muito obrigado aí pela parceria, muito obrigado, Natan, pela credibilidade aqui no nosso projeto, tá? E, lógico, por estar nos apoiando. Gente, a Leno Filme Santana é uma loja especializada em acessórios automotivos. Então, se você está procurando aí colocar um alarme no seu carro, um insufilme, ou fazer algum tipo de reparo, adaptação, enfim, mexer na parte elétrica do seu veículo, realmente, assim, dá aquela geral, né, para poder pegar a estrada, viajar com a família e ter o carro seguro e bonitão. Então, gente, o lugar é Leno Filme Santana, que fica na rua Conselheiro Saraiva, número 84, em Santana, São Paulo. E você também pode chamar eles pelo WhatsApp, tá? Para poder, de repente, fazer um orçamento ou tirar alguma dúvida com eles, que é o 91273 3439. Então, repetindo, é o 011 91273 3439, Leno Filme Santana. O meu amigo Natan vai ter o prazer em te atender e bater um papo com você e achar aí a melhor solução para o seu veículo, para fazer aquele reparo, enfim. Aproveitando também, quero agradecer aqui nossos parceiros, nossas marcas parceiras, que é a Lojinhas do Dodô, uma lojinha especializada aí em acessórios para brindes, né? Então, miniaturas para você fazer brindes, você que trabalha com presentes de aniversário, enfim. Então, lá nas Lojinhas do Dodô você encontra de tudo um pouco. Temos também a 2A Marketing Digital, que é a agência que faz aqui um apoio para o nosso podcast acontecer, e também a CA, Assessoria e Produções Artísticas, que também dá todo um suporte aqui para que toda essa máquina funcione, né? Porque eu sozinho, gente, não ia dar conta, né? Então, gente, muito obrigado aí pela credibilidade e pelo apoio, tá bom? Agora, dito isso, eu quero falar aqui do meu convidado de hoje, gente. Olha, o cara é ator, produtor, humorista, tá? Começou a carreira aos 14 anos lá no Belém do Pará. Já participou assim, de diversos trabalhos importantíssimos. Dentre eles aqui, ele participou da primeira produção do Infanto Juvenil Luz, da Netflix, que foi ao ar em 2024. Sucesso, viu? Fora isso também, assim, ele carrega consigo, né,
mais de 400 mil seguidores nas redes sociais, porque ele é uma figuraça, gente. Ele é muito divertido, ele é muito animado, ele é talentosíssimo, é um grande amigo que eu tenho o prazer, inclusive, de chamar de amigo, porque já tive até a oportunidade de fazer alguns trabalhos com ele, eu estar ali presente em alguns dos seus trabalhos, que é o meu grande amigo, Vitor Barros. Obrigado! Tudo bom? De humor aí, ó. Vai dar um corte perfeito. Vitor, querido, muitíssimo obrigado pela presença, tá? Pela disponibilidade do seu tempo, você que tá com a agenda aí corrida, né? Tá se programando aí para fazer uma viagem logo mais. Então, muito obrigado. Seja bem-vindo, a casa é sua. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Oi para todo mundo, né? Como o Carlão falou aí, eu sou o Vitor, ator paraense, foragido da polícia, várias coisas. É isso, gente. E assim, o Vitor, eu falei assim, porque ele realmente tem mais de 400 seguidores, né? 400 mil seguidores, eu tenho, né? 300 e alguma coisa no TikTok, acho 350, e 100 no Instagram. 100 e poucos, né? Não seja modesto não, que a gente foi atrás, a gente fuçou a sua vida. Gente, ele tá realmente assim, colecionando. É uma galera boa, né, que vai acompanhando o trabalho dele. Até porque, gente, sigam lá. Ele vai falar já o arroba dele, porque eu acho até um nome muito diferente. Eu vou perguntar para ele um pouco da história do nome do perfil dele. Mas assim, gente, sigam porque é divertido. Ele tem um material muito divertido, muito leve, muito solto, enfim. Mas, Vitão, cara, mais uma vez, seja bem-vindo de verdade. Muito obrigado, tá? Pra gente é uma honra, tá? Ter pessoas assim como você que estão aí na estrada, trabalhando, fazendo acontecer, né? Você é essa pessoa que está na estrada fazendo o seu, indo atrás do seu espaço, digamos assim, né? Então, parabéns, inclusive. Obrigado. Pelo seu trabalho, do modo geral. Eu queria que você começasse a bater esse papo comigo, Vitor, justamente porque eu falei aqui, que foi uma curiosidade minha, que você também comentou lá, você inicia a carreira com 14 anos, bem novo, inclusive. Sim, eu era bem novinho lá em Belém e eu comecei na igreja, né? Então, é isso que eu quero saber. Como é que você começa, que momento dá o estalo e você, não, vou pra arte, vamos dizer. Agora eu vou te falar. O estalo, assim, foi desde sempre, na verdade. Desde pequenininho eu tenho lembranças de cortar meia da minha avó, fazer fantoche, fazer a família inteira sentar pra me assistir, entendeu? Criar, fazer várias coisas em casa. E eu assistia muita novela com a minha avó por pai de mãe. Sim. Eu morava com ela quando eu era pequeno. E eu me lembro de ficar muito encantado por aquilo. E ela se envolvia muito naquilo. E a gente conversava sobre aquilo e aquilo me encantava muito. E aí eu falei, isso que eu quero fazer. E comecei a procurar saber o que eu precisava fazer pra fazer aquilo, né? Legal. E foi quando eu fui descobrindo o que era essa carreira de artista, de ator, né? Isso entre os 10, mais ou menos. Isso antes, com 6 anos. Ah, que legal, que legal. 5, 6 anos mais ou menos. Aí, e foi quando, na verdade, foi quando eu comecei a ter essas lembranças de assistir novela, de ter essas conversas com a minha avó, né? Claro, aí quando eu comecei a ficar mais velho, com 8, 9 anos, eu comecei a ter essas pesquisas. Sim. De querer entender como é que eu fazia pra fazer teatro e tal. Só que na época eu ainda morava em Belém. Sim. Né? Então, naquela época ainda não tinha tantas oportunidades pra gente conseguir trilhar um caminho, digamos assim, dentro do teatro na cidade. Tinha a escola de teatro lá da UFPA, da faculdade, tanto tipo, curso técnico como superior, mas eu era muito novo pra fazer. Claro. Aí tinham alguns cursos ainda livres ali em Belém, mas na época eu não tinha tanto acesso pra saber sobre eles, né? Então, eu não tive como saber como começar essa oportunidade. Sim, E eu frequentava a igreja com a minha mãe, que era uma igreja católica. E aí, dentro da igreja, tinha um grupo de teatro. E aí, eles apresentavam, tipo, Paixão de Cristo. No Natal tinha a peça de Jesus e tal. Então, claro. E aí, eu comecei a fazer lá, com 14 anos, dentro da igreja. E a primeira vez que eu pisei num palco de teatro mesmo foi no ano seguinte, com 15, também fazendo uma peça da igreja, que foi a Paixão de Cristo. Cara, que legal, gente. Foi assim. E assim, é interessante, só pegar o seu gancho aí da igreja, porque assim, a igreja ela abre portas para muitos artistas, né? Muitos músicos, muitos cantores também surgem na igreja, né? Muita gente começa a trabalhar na igreja. Entendeu? Atores também começam, tem uma certa iniciação, digamos assim, né? Muitas das vezes nas igrejas, né? Sim. Eu também fiz muito trabalho assim, teatral dentro de igreja. E é legal você ter esse percurso. Mas assim, você falou assim, mais ou menos entre 6 anos você começa a ter a ideia, a curiosidade de criança, digamos assim. Nessa época, você tinha alguma referência a algum programa infantil? Porque assim, você falou que me brincava de fantoche, né? Lógico, do seu jeito, lógico. Mas você tinha alguma referência? Você tirava de algum lugar, viu? Ou, sei lá. Não, é que assim, eu sempre tive isso meio que aflorado, assim. Por exemplo, eu ia brincar... Minha mãe, isso conta também, né? Tem coisas que eu nem lembro. Claro. Que eu ia brincar, sei lá, de boneco ou de carrinho. E aí eu criava histórias no meio disso. Tipo assim, fazer eles conversarem como se fosse, sei lá, diálogo. Claro. Eu criava história de
luta, enfim, entre os brinquedos, digamos assim. Aham. E aí isso ia se aumentando. Tipo, eu ia pra casa da minha avó e encontrava meus primos, aí eu pegava a e falava assim, vamos apresentar a família toda, sei lá, um conto de fadas. Ou eu replicava a história de um filme. Na época se chama legal. Harry Potter, por exemplo. Enfim. Aham. E ficava replicando. Só que acho que desde essa época eu já tinha um pouco esse lance do improviso, que aí eu replicava meio que do meu jeito. Tipo, eu gostava de fazer brincadeiras em cima das coisas. Então, sei lá, entendi. a gente ia fazer um fantoche lá quando tava Branca de Neve. Aí ficava falando que lá não tinha como lá ser Branca de Neve por causa do sol, que era parar. Enfim, na época, muito criança. Aham, besteira, claro. né? E então as referências eram assim, as coisas que eu via na vida, só que eu sempre meio que trazia pra minha realidade, assim, de alguma forma, né? É interessante você falar, então, assim, como você já praticamente, vamos dizer assim, já nasceu artista, então, né? Você já tinha já esse feeling, né? Além da curiosidade, mas já tinha, né? Então, isso é legal, porque algumas crianças, às vezes, vão vendo e vai despertando o interesse, e você, acho que você foi meio que o contrário, você já tinha um interesse, né? Depois você só foi entendendo como é que sim. funcionava e tal. E legal, cara. E assim, legal que a família também já foi meio que te dando essa... Foi sua primeira plateia, né? A gente tinha muita escolha também, né? Eu tava combinado. E eu era a criança arrependeira, que ficava, todo mundo vai me ver agora. Ah, é? Você foi essa criança? Mais ou menos. Mas, tipo, de chamar mesmo essa atenção na escola. Eu me lembro de... Sei lá, eu acho que eu devia ter uns 14, 15 anos também. Aí eu já tava começando a fazer teatro, né? Mas eu lembro que eu tava, acho que no primeiro ano do ensino médio. E aí a gente tinha a matéria de literatura. E aí eu cheguei pra professora de literatura. Nossa, lembro que a turma ficou ótima. Inclusive, todos os meus amigos da escola, se quiserem ficar com raiva de mim agora, podem... Coisa no Eu segredo. falei pra ela assim, a gente ia ter, enfim, eu não lembro, prova, ia estudar coisas de literatura da obras brasileiras, né? Tipo, Senhora, enfim. Sim. E aí eu falei pra ela, professora, e se a senhora dividisse em grupos e cada um fizesse uma peça de cada livro? Nossa. Como seminário, né? Tipo, como avaliação. E aí ela adorou, porque a minha professora de literatura na escola também era atriz. Entendi. Eu tive 2 professores atores, uma de literatura e um de redação. Então eu troquei muito com eles, eles me ajudaram muito nessa Que época legal, da adolescência cara. Legal que pra você foi muito legal e os outros foram, putz, olha arrumando trabalho pra gente. No fim, na verdade, a galera até se divertiu, porque não deixou de ser uma grande zoeira, né? Claro. Tipo, a gente era tudo adolescente, Claro. 14, 15 anos, então não foi um espetáculo, né? Tipo, a galera, a gente se zoava, tipo, contando a história, nem tinha figurino, era de uniforme. Só que, tipo, eu lembro que eu sempre me empolgava com essas coisas. Então, por exemplo, ia ter uma festa fantasia na escola de carnaval, eu queria fazer um figurino, eu queria fazer uma fantasia, do tipo assim, alguma coisa que, sei lá, trouxesse um pouco essa coisa artística. Eu me lembro quando a gente chegou no terceiro ano do ensino médio, lá na minha cidade tinha essa coisa da gente fazer a quadrilha maluca no terceiro ano. Sim. Que era uma coisa bem tipo assim, os meninos vestem de menina, meninos meninos. Inverte e tal. E aí a gente podia dançar outras coisas que não fossem quadrilha. Entendi. Que lá é muito forte a quadrilha. Então a gente misturava várias coisas, tipo músicas atuais, enfim. Era uma quadrilha, uma apresentação grande, de quase 1 hora. Que legal. E aí eu me lembro que nesse ano eu sempre queria muito fazer isso. Eu assistia todos os anos a galera e eu queria fazer. Aham. E aí quando chegou no meu ano, eu me juntei com uns amigos mais próximos e aí eu criei um roteiro e criei as coreografias. Eu falei, não, gente, a gente não precisa de ninguém, não vamos contratar ninguém. Eu vou fazer tudo, eu quero fazer. E aí eu criei, tipo, uma história, a gente gravou Primeira áudio. produção, né? Foi tipo, a primeira produção. Tinha, sei lá, 17, 18 anos. Cara. E acho que foi uma quadrilha super longa, ninguém mais aguentava ver. Porque era isso, tinha, tipo, diálogo no meio da quadrilha. Fez a gente gravar áudio do tipo assim, pra ter. Quase como se fosse musical. Sim. A gente não vai ficar metendo as músicas sem motivo. Eu vou criar uma história e elas vão Por entrando. que das e tal. músicas entrarem? Exato. Aham. Tipo assim, eu não sei como que eu consegui fazer todo mundo do meu ano entrar aceitar esse negócio, mas todo mundo foi. Ah, que E a gente legal, fez. cara. Então, meio que eu sempre, toda oportunidade que tinha de criar alguma coisa, ou de estar chamando atenção, eu tava me metendo. Porque, não, sensacional, porque justamente você já ia ali criando uma personalidade, né? Inclusive entre a galera, né? Em que momento, Vitor, agora falando disso, você, tem esse pontapé inicial bem, vamos dizer assim, agitado, porque, como você mesmo falou, eu sempre fui de pegar e fazer e tal. ligado. Até hoje, inclusive, você pega e faz acontecer, né? Você não é muito de esperar, não, né? Você vai lá e põe a mão na massa. Que momento você vem para São Paulo? Porque, assim, você veio com o objetivo, pô, eu vou lá e ver, ou não, você veio meio centrado, olha, eu sei que eu vou para, sei lá, estudar, ou procurar trabalhar para poder bancar um estudo. Como é que foi essa sua vinda para São Paulo, lá do Belém? Em que ano, aliás? Desculpa, logo. Bom, eu saí de Belém em 2016. Tem 9 anos já que eu moro aqui em São Paulo, então já tem bastante tempo. Já. E quando eu decidi sair de Belém, na verdade, sendo bem sincero, eu acho que até uns 2 anos antes de sair de lá, eu nem imaginava. Pra mim, era impossível pensar sair de Belém. Porque eu acho que também tem essa... Eu sempre fui muito apegado também ali à minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã. Claro. Então pensar em sair de casa pra mim era... E também eu acho que Belém em si, né?
Eu acho que a gente lá do norte, o pessoal da Amazônia, tem essa coisa de ser muito apaixonado pela própria cultura, pela própria terra. Então, eu tinha muito apego à cidade, à região, assim. Só que como eu comecei a fazer teatro lá em Belém meio que muito novinho, logo eu fui conhecendo outras pessoas, e fui entrando nos grupos de teatro em Belém e tal, fazendo... Talvez ouvindo falar, né, pô, São Paulo, né, aquela coisa, né, talvez... Fui me envolvendo ali no meio do pessoal de Belém, conhecendo gente, conheci pessoas que vieram embora pra cá, pra São Paulo, no caso, durante esse tempo, tipo, trabalhava com a pessoa e ela vinha embora, e você via, e aquilo começava a despertar, né? Lógico. Só que eu nunca tinha pensado nisso. Até que, em determinado momento, ali em 2015, mais ou menos, eu devia ter isso 18, 19 anos, eu consegui a oportunidade de trabalhar num grupo de teatro lá em Belém, que era um grupo que eu era muito fã, desde pequeno. Legal, isso é bom. Eu tinha assistido eles no teatro quando eu era adolescente, e eles revolucionaram Belém, assim, chama Grupo Encenação. Eles, tipo assim, faziam Peter Pan, e Peter Pan voava no palco, tipo, lá em Belém do Pará. Eles tinham umas produções muito bacanas, assim. O Fernando Matos, que é o diretor lá, é maravilhoso. Ele e a esposa dele, a Irlene, que ela é uma das minhas atrizes favoritas da vida, inclusive. Legal, cara. E aí eu sempre sonhei em trabalhar com eles. E o meu diretor da companhia que eu trabalhava era meio que pupilo do Fernando. Ele trabalhou com o Fernando e depois criou o grupo dele. E aí, quando eu comecei a trabalhar com o Fernando, meio que eu olhei assim pra tudo aquela situação e eu fiquei assim, cara, eu consegui fazer aqui basicamente tipo as coisas que eu queria fazer. Sim. E aí eu comecei a falar assim, eu acho que eu queria fazer mais coisas. E foi quando eu pensei que eu precisava ir embora de lá. Entendi. O momento de dar mais um passo. Exatamente. Tipo assim, eu já tinha terminado a escola. E aí eu queria fazer faculdade de teatro, mas na época meu pai e a minha mãe ainda ficavam meio assim, eu acho que você devia fazer outra coisa. Sim, e tal. claro. Então, eu acho que foi uma chance também que eu vi eu pensei assim, se eu for pra São Paulo, eu consigo fazer uma outra faculdade, que era o que meus pais queriam na época, e ao mesmo tempo eu consigo ir tentando seguir esse sonho, e conhecendo, fazendo tipo uma cama lá. Sim. Do que eu fazer essa faculdade aqui, continuar trabalhando aqui no que eu já provavelmente vou continuar fazendo só isso que eu já faço, e até eu terminar a faculdade e ir embora, já vai ter passado muito tempo, digamos assim. Talvez até perder esse tempo, né? Então foi assim, meio que uma oportunidade de pensar em crescer mais, assim. Sim, legal. E então foi por isso que eu vim embora pra cá. E eu também queria muito estudar outras coisas, né? Sim. Como eu falei, tipo assim, eu já tinha feito uns cursos livres em Belém, só que eu queria muito estudar lá na EAD. Né? Nessa época eu já conhecia EAD. Legal. E eu queria muito estudar na EAD também, então um dos motivos também era tanto estudo como descobrir coisas novas, né, no meio do teatro. Você se forma na EAD pela USP, né, inclusive? 2023. 2023 você se forma, né? Você conclui todo o processo de... Não, todo não, que o artista nunca para de estudar, né? Mas esse processo você encerra então em 2023, né? Esse foi meu primeiro e único até agora, né? Que foi agora, curso técnico, né? Eu nunca tinha... Que é isso também. Quando a gente chega em São Paulo, pelo menos eu vim muito novo, assim, a gente se depara muito com essa realidade, assim, dos cursos de teatro, né? A galera, tipo, aqui tem, tipo assim, fulano que se formou de tal escola, e outro de tal, e tal, e tal. E a realidade lá em Belém não é muito assim. A gente acaba, sendo artista, mas na raça, digamos assim, né? Não digo na raça mais, né, nesse sentido, mas... isso começa muito nos grupos e tudo mais. Vai aprendendo ali na prática e ele vai desenvolvendo, eu acho que é um caminho, pelo menos pra mim, foi um caminho meio que contrário. Tipo, vindo muito à prática. E depois que eu comecei a ter a oportunidade de estudar e aperfeiçoar isso. Sim, entendi. E aí eu sentia que aqui, tipo, as pessoas já tinham uma base bacana. E depois elas conseguiam ter mais oportunidades na prática e no mercado e tal. Legal. Então eu digo isso porque eu sentia muito isso logo quando eu cheguei. De talvez trabalhar com pessoas ou estar com artistas que tinham... Enfim, embasamentos, tinham feito cursos, sabiam de coisas que eu, embora entendia na prática, mas eu ficava tipo assim, não sei se eu, sabe? Será que é pra mim, talvez? De sentir falta de entender, de saber de coisas em relação a estudo mesmo, que eu ainda não tinha tido essa oportunidade. Claro, eu fui ter só quando eu entrei na EAD, né? Era muito novo, ao mesmo tempo muita informação, que às vezes a gente fica, né, sei lá, se perde no meio de tanta informação. Sim, né? Bastante coisa. Muita coisa, não, imagino. E bom, vindo pra cá, hoje, igual você mesmo falou, né, 9 anos já, então, graças a Deus, já meio que se estabilizou, né, a gente trabalha, a gente corre e tal, mas está aqui, né, mas assim, você também vai muito pra lá, né, você tem muito hábito de ainda ir pra lá, inclusive com alguns trabalhos, né. Eu assim, sempre que eu posso, né, tô indo pra lá. Sim. Mas, realmente, pelo menos uma vez por ano, eu vou pra lá, tanto pra ver minha família, e também, depois que eu comecei a trabalhar com as redes sociais,
isso foi uma motivação maior também, né? Porque aí Inclusive, a gente vai entrar nesse ponto, inclusive. consigo criar uns conteúdos mais legais, porque você tá presente na cidade é outra realidade do que eu estar aqui e ficar falando sobre ela, né? Sim, claro. E enfim, também fui lá fazer minha apresentação de teatro da outra vez, foi super Pois bacana, quero é. fazer de novo em breve, vamos ver, né, se rola. Sim, vai sim, Enfim, gente. aí fazer trabalho com marcas lá, né, fiz algumas publicidades com o pessoal lá, então sempre que eu vou pra lá, depois que eu comecei a trabalhar com o Instagram, sempre acaba sendo bem... Rola algumas oportunidades, né? Rola umas oportunidades bacanas de trabalho. Você acabou desenvolvendo esse perfil que te auxilia nessa Sim. Encurta esse caminho, né, talvez, né? Então, assim, é algo, inclusive, bacana, né? Porque até vou tocar nesse assunto, porque, bom, você é fortíssimo na internet também, né? Você tem uns perfis aí que tem bastante seguidor, a galera curte, a galera é engajada mesmo no seu conteúdo. E eu percebo que você faz muita coisa de humor, né? Uma pergunta que eu quero te fazer. O humor, ele faz parte da tua vida desde quando? É algo que você, de repente, puxa, vou por esse caminho porque também é bom? Lógico, você tem experiência também, né? Mas foi algo que você faz porque você entendeu que é legal ou não? É a veia cômica mesmo que, sei lá, você já é agitado que a gente tá vendo já. Né? Você é bem espontâneo e tal, isso é legal, isso é muito bom. Mas e essa veia cômica, ela vem da onde? Ou vem de quem, talvez? Sei lá, Eu acho que assim, tudo foi um processo também, né? Tipo assim, eu acho que sempre eu fui, assim, isso, meio que pra frente, ou engraçadinho, desde pequeno. E aí eu acho que quando eu começo a ficar um pouquinho mais velho, no começo da adolescência, e aí é quando eu começo a talvez perceber os olhares das pessoas com, por exemplo, homofobia pra mim. Eu estudei em escola militar, morei numa vila militar uma época e tal. Então, eu acho que eu comecei a usar do humor pra dar uma disfarçada nessas brincadeiras. Entendi. Então, era como uma forma de escudo. Eu acho que, tipo, muitos meninos, pessoas LGBTs, na verdade, durante a adolescência, às vezes desenvolvem um pouco essa coisa do humor como escudo e tal, né? Entendi. E aí, quando eu comecei a fazer teatro, é isso, né? Eu tive uma professora de teatro lá em Belém que ela sempre falava isso, que o teatro imita a vida, a vida imita a arte, e tal. Então, ela falava muito isso, que é muito difícil você ser no palco uma coisa que você não é na vida, né? Então, tipo assim, é isso, se você se desenvolve como pessoa, você vai se desenvolvendo como artista, e uma coisa ser ligada à outra. Exato. Então, eu acho que como eu tava, talvez, vivendo esse momento de usar essa coisa como escudo, eu acabei levando isso pro teatro. Então, eu fazia... eu acho que me ajudava na insegurança também. Então, eu fazia um personagem, era muito rápido, eu criava um caco, alguma coisa, e aí ele virava engraçadinho. E aí eu ia fazer outra peça, de repente o personagem virava engraçadinho. E aí no começo isso até me irritava, pra falar a verdade, porque eu ficava, eu não sou comediante, eu sou ator, porque tem essa ideia. Comédia é o primo pobre do teatro, digamos assim. Sim, E não levam um comediante tão a sério como artista nesse lugar, assim, né? Então... eu tinha um pouco isso de falar assim, não quero ser taxado de comediante, porque senão não vão dizer que eu não sou ator de verdade. Entendi. E aí, depois, quando eu venho pra São Paulo, eu ainda não tinha muito essa cabeça de que, nossa, eu quero trabalhar com comédia. Eu sabia que era uma coisa que eu gostava de fazer no palco, mas eu não... até então era algo que você achava que fluía... fazia, tipo assim, era uma das minhas características como ator. Sim. Assim, sabe? Não achava que isso poderia se tornar, de fato, a minha via principal de trabalho, sabe? Legal. Então... aí, quando eu vim aqui pra São Paulo, foi quando isso começou a aflorar mais na minha cabeça, porque eu vim com esse pensamento de que, não quero cair na coisa de ser um comediante. E aí, os meus amigos e os artistas que eu fico conhecendo aqui em São Paulo, eles falavam o oposto pra mim. Eles, menino, você tá louco? Aí você vai desperdiçar esse negócio que você tem. Pois só porque talento nada, Aí, hoje... eu lembro de uma amiga minha que falava assim, aí, ó, Tata Werneck, a pessoa fala que ela faz sempre a mesma coisa, e daí que ela faz a mesma coisa, tá lá bem bonita. Não. Lógico, e faz, inclusive, perfeitamente, né? Ela faz grandiosamente, né? Eu sempre lembro disso, que eu falo assim, ela falava isso, eu ficava assim, nossa, mano, é verdade, tipo, e daí que eu fazia sempre do mesmo jeito, enfim, a mesma coisa na comédia ou algo assim, né? E é uma coisa que eu gosto também, eu acho que tinha muito isso de eu entender que tava tudo bem, assim, ser uma coisa que eu poderia levar a sério também, né? Eu acho que no começo eu achava que não. Mas, enfim, respondendo a pergunta, eu acho que a comédia meio que veio desde sempre também, e eu fui desenvolvendo, eu fui descobrindo ela, né? Sim, desenvolvendo também depois com o tempo, assim. Os meus diretores que falavam, eu sempre acabava caindo nesses estereótipos da comédia durante as peças, até que em determinado momento durante um período eu só comecei a fazer trabalho com comédia. Legal. Tipo, me chamavam pra fazer peça
com personagens de comédia. Legal. É porque, assim, de repente foi uma característica sua que foi andando em paralelo com o autoconhecimento, né? Sim. Porque, assim, vou até usar aqui só um ponto que você falou, porque às vezes a gente acaba criando, eu falo enquanto artistas, né? Alguns, sei lá, alguns receios, digamos assim, eu não quero ser taxado de humorista, por exemplo, né? Usando o seu exemplo. E é muito pelo contrário, né? Porque, assim, fazer rir é muito difícil. Exatamente. Então, quem faz rir, meu amigo, tem a faca e o queijo na mão, né? O André Matos esteve comigo aqui na semana passada e ele usou um termo de Chaplin, inclusive, que ele falou assim, Carlos, segundo Chaplin, né? O humorista, ele pode ser tudo, inclusive engraçado, né? Então, assim, ele tem todo algo além da graça, né? Então é todo um trabalho. Então, pô, a pessoa ter o dom, igual você tem, do humor, meu amigo, parabéns como já te disseram seus amigos, seus diretores, foca que você é bom no que você faz, cara. E eu acho que quando a gente também vai entendendo isso, eu sou uma pessoa que gosta de falar, né? Enfim, gosta de dar minha bem opinião espontâneo, inclusive, E acho que também se encontrar através de humor pra falar coisas que eu quero dizer, ou pra... enfim, expor as minhas ideias e o que eu penso sobre o mundo, através do humor, é uma arma, né? Isso. Muito poderosa que a gente pode ter. Exatamente. Então, eu digo isso, por exemplo, ontem eu postei um vídeo no meu Instagram zoando sobre o fato de no Norte não ter frete grátis. Eu tava comprar um negócio na internet, tava lá, frete pra todo o Brasil, menos pro Norte. Aí eu falei, mano, vou fazer um vídeo sobre isso. E aí falei e tal... E, obviamente, foi uma crítica à invisibilidade do Norte e toda a exclusão que acontece no país. Sim. E é isso aí, a gente vê o comentário das pessoas e o quanto elas vão se identificando e o vídeo começa, a ter uma repercussão maior do que os outros têm normalmente. E aí a gente vê, eu falo assim, olha, tá vendo? Tipo assim, é um vídeo que eu tava fazendo uma crítica sobre alguma coisa e a gente vê o quanto, talvez se eu tivesse falado de outra forma, que não fosse com humor, não fosse fazendo piada, eu acho que eu falei, enfim, umas coisas bem exageradas, tipo assim, o bagulho entrega em Hogwarts, mas não entrega lá em Santarém. Mas a galera, acha divertido e isso, faz com que a pessoa reflita sobre aquilo. Então, acho que quando eu também fui entendendo que eu podia usar isso a meu favor pra expor o que eu pensava, aí que foi que eu comecei a... Cara, E assim, e até aproveitando esse seu gancho mais uma vez, porque assim, eu já ouvi muito falar sobre esse tipo de abordagem, porque o humor, ele entrega diferente, né, o conteúdo. Às vezes o mesmo conteúdo, mas quando ele é entregue com as pitadinhas de humor ali na dosagem certa, ele tem um alcance maior. Teve uma época, inclusive, só pra complementar aqui, uma época que eu trabalhei com palestras, né, dentro de empresas, e quando as empresas contratavam a gente, tipo, eu quero que você faça aqui uma palestra sobre, sei lá, segurança do trabalho, né? Então, era uma empresa que, de repente, fazia algum trabalho manual que tinha risco do funcionário perder o dedo. Só que eu quero que aí ele fala assim, eu quero que você traga uma palestra sobre esse cuidado com os dedos quando estiver operando a máquina, mas com humor. Porque fica mais fácil deles entender do que chegar aqui só como sermão. Que talvez foi o que você usou. Se você tivesse dado só reclamar como sermão, talvez não tivesse tido tanto alcance. Mas pela dosagem de humor... né? Acho que fica mais fácil, mais leve e acho que o objetivo acaba sendo o mesmo, né? O alcance acaba sendo o mesmo. Não, então é legal ter essa sacada do humor, Sil. Isso veio, na verdade, quando eu chego aqui em São Paulo e aí as pessoas, enfim, têm uns pensamentos super estereotipados em relação ao Norte, né? Sim, que acaba tendo. Em relação ao Nordeste também, né? Falo do Norte por ser de lá. E aí eu comecei, aí eu fiquei, e a gente lá no Norte também tem muito isso, tipo assim, eu reclamo horrores de Belém, mas eu não quero que ninguém fale nada de lá. Você pode falar mal, né? Exatamente. E aí aquilo começava a me irritar muito, e aí paralelamente a isso, eu tava numa época que eu comecei a entender esse lance da comédia, e eu fiquei, eu acho que eu vou abraçar esse lance da comédia então, foi na mesma época, né, logo quando eu cheguei em São Paulo. Sim. E aí eu tava fazendo um curso de stand-up e roteiro, porque foi quando eu comecei a pensar em roteirizar comédia. Legal. Só que ainda não fui pro stand-up, né? Tava querendo só roteirizar, enfim, pensando em fazer peças de comédia. Sim, claro. E aí eu comecei a pensar nisso. Falei assim, nossa, eu acho que eu vou escrever um texto em que eu reclame sobre isso, em que eu conte essas coisas sobre como as pessoas daqui têm uma visão estereotipada do Norte. E foi assim que começou tudo esse lugar que eu tô hoje. Revivendo essa realidade aqui em São Paulo. Sim. E aí pensando, o que eu posso fazer em relação a isso? E eu falei, o que eu posso fazer é o que eu sei fazer. Que era isso daqui. E aí foi durante esse processo que eu fui vendo isso. Falei assim, nossa, eu tô aqui basicamente falando mal dos paulistanos, metendo pau em todo mundo, e eles estão batendo palma. Não, né, que eu tô, né, porque eles criticando a maneira como eles pensam. E as pessoas estavam, achando engraçado. Então, talvez se eu subisse lá no palco e ficasse, como é que vocês... apontando,
aí não ia ter o mesmo Exato, impacto mesmo. Porque às vezes, assim, até fica meio... É até meio interessante, eu posso dizer, porque às vezes a pessoa tá lá aplaudindo, aquele comentário que você tá fazendo sobre ela, mas assim, no fundo ela também tá entendendo, e muitas vezes tá se identificando, né? Ela tá, justamente ela tá rindo por conta disso, ela tá, nossa, mas eu sou assim, né? Mas eu acho que o humor vem muito da identificação. Entendeu? Então, dos resultados, eu acho, pra resultar no humor é isso. Eu falo essa coisa e aí a pessoa vai ficar... Ou ela conhece alguém que já teve esse comentário, ou ela mesma fez. Então, sabe? Ou ela pode... Às vezes eu falo, sei lá, uma piada X sobre, sei lá, minha aparência ou algo do tipo. E aí, obviamente, que a pessoa já pode ter pensado naquilo naquele momento quando me viu. Sim. Então, eu acho que a identificação ajuda bastante também. Sim. Ô Vitor, aí assim, bom, aí você vem com toda essa bagagem já, teatro... Quando chega aqui em São Paulo, vai focar nos estudos, né, em entender mais, aprender mais, roteirizar, tal. Me conta um pouco aí da sua experiência do ano passado no Projeto Luz, né, que é do Netflix. Sim. Conta aí pra gente um pouco, porque assim, aí é um longa, né? Foi uma série, na verdade. Na verdade é uma série. Então assim, cara, aí você sai daquele grandioso, no formato, eu tô querendo dizer, do teatro, e vai fazer a série. Como é que foi essa experiência? Conta aí pra gente, cara. Foi muito louco esse lance da série também, porque, enfim, fiquei muito feliz, foi a realização de um sonho, né? Sim. Tipo, trabalhar ali naquele formato era tipo uma mini novela, teve 20 capítulos. Cara, que legal. Então, pra uma série era até longo, né? Uhum. E tinha um formato bem novelístico também, né? Era bem, tipo assim, uma coisa meio carrossel, uma novelinha infantil. Sim. Então, foi meio que meu coração de noveleiro foi quase a realização de um sonho ter participado. Pois é verdade, que legal. Então, e eu acho que uma das coisas mais difíceis pra mim foi esse processo de sair do teatro pra câmera, mas principalmente nessa... eu sou muito expansivo, principalmente, né, fazendo essas coisas de comédia, então diminuir foi muito... Eu me lembro que na primeira leitura... É um processo bem complicado. A gente estava fazendo preparação de elenco, e aí teve um dia que a gente ia fazer leitura de texto. Uhum. Era um dos primeiros dias, antes da preparação, e aí era uma mesona, assim, e aí a gente leu, acho que os 2 primeiros capítulos e os 2 últimos, se não me engano. E aí tava lá na mesa, do tipo assim, Marcos Pasquim, Cláudio de Moura, vários artistas que eu super admirava e tal, todo mundo deu super nervoso. E você viu nas novelas, inclusive. E aí tava lá sentado assim. E aí a gente começou a ler. Só que eu só tinha fala acho que no capítulo 9, se não me engano, não me lembro agora. Uhum. Mas eu tinha uma fala só em um desses capítulos, então nos outros eu tava lá só sentado e eu tava ouvindo. E aí eu fiquei pensando, falei, quando chegar a minha vez eu vou arrasar nessa fala. Não vai ter pra ninguém. Todo mundo vai ver, vai ser vai ser a fala. E era uma fala que eu falava assim pra personagem da Cláudia, que era minha avó. Eu falava a personagem da Mel Lisboa, que era vilã, roubava alguma coisa, não me lembro agora, e eu falava, a senhora vai deixar ela sair assim desse jeito? Era só isso. Todo mundo sentado na mesa, tava chegando a minha vez, eu me preparando. Eu bati na mesa e levantei, fiquei de pé. A senhora vai deixar ela sair daqui desse jeito? E eu na minha cabeça, palmas. Aí o diretor, calma, senta. E você não é teatro? Não, de novo. Aí eu fiz um pouco menos, a senhora deixou ele daquele desse jeito? E aí ele, não, um pouco menos. Aí minha tu vai diminuindo até tu entender. Aí ele, perfeito. É isso. É sussurrado. Né? É quase que então, pensado apenas. Era muito difícil. E eu tive muita sorte de trabalhar com a Cláudia, inclusive maravilhosa, que é uma atriz incrível, ela é lá da Bahia. E ela me ajudou muito com isso, assim, do tipo... de concentrar mais a emoção no rosto mesmo, no olhar, na verdade, né? Sem mexer muito o rosto. E aqueles microfones super sensíveis, tipo assim, não tinha como falar tão alto, imagina, essas coisas. Mas a diferença de formato realmente foi, eu acho que, uma das minhas maiores dificuldades, assim. Mas eu tive também isso, essa sorte e privilégio de trabalhar com a Cláudia. E também tinha um personagem que ele tinha a oportunidade de ter muita expressão. Mais do que texto, eu tinha, tipo, uns close e tal. Então, isso eu acho que foi muito bacana que eu usei do teatro, que era isso. Falei assim, olha, eu acho que é até bacana pra mim não ter tanto texto nesse sentido, porque eu posso trabalhar justamente com a expressividade que o teatro me trouxe. Exatamente. Poder, de repente, levar essa sua essência, né? De uma maneira, já que tinha essa possibilidade, então, né, era o seu momento de fazer. E, tipo assim, eu fazia o Ribeiro, como se fosse o irmão mais velho da protagonista, né? Então eu tive umas cenas com ela, a Mari e tal, então acho também a minha experiência trabalhando com teatro infantil, com criança, isso ajudou também, por ser um projeto do universo infantil, tinha uma magia, né? Mesmo nos personagens adultos, e o meu personagem, ele meio que não era tão adulto, ele era um adolescente, tinha 18, 19 anos,
Então tinha esse universo meio mágico que também acho que me ajudou um pouco do teatro infantil, assim. Ah, não, isso é legal. É porque, assim, eu acho que conforme nós vamos trabalhando e participando de diversas etapas, né? Ou até mesmo os formatos, que é muito importante. Sim. Você passou agora a questão da série, né? Então você tem esses formatos. Isso vai te trazendo uma bagagem que vai te auxiliando. Eu tenho certeza que, assim, o Vitor de hoje não é o Vitor de 3 anos atrás, com relação quando liga uma câmera ou quando vai entrar em cena, né? Porque então, é isso que é o gostoso do nosso trabalho, é justamente isso, né? Com certeza. A gente vai E a vivência de um set também é muito louco, né? Do tipo assim, é isso, eu não... Eu acho que a gente gravava em torno de umas 6 cenas por dia. Que ainda assim, comparado a uma novela, pelo que o pessoal conta, né? Do tipo assim, umas 20 cenas por dia é outra realidade. 7 cenas a gente gravava, eu acho, mais ou menos. E aí era isso, eu gravava, sei lá, 2, 3 no máximo. Sim. Aí às vezes só uma. Só que eu via os outros atores, por exemplo, a Cláudia, que tinha uma personagem maior, que ela ia e gravava todas as cenas e voltava a trocar de roupa, e voltava e eu ficava olhando aquilo, eu ficava, Jesus! E é tudo fora de ordem, né? Então, a construção na narrativa do personagem e dos teus sentimentos tem que ser feito... descolado, assim. Vai alternando, né? Porque um teatro que tem um arco de forma linear, assim. Exato, né? eles vão aproveitando as locações, então assim, vai de forma alternada, né? As coisas vão acontecendo. Exatamente. Às vezes você grava o começo e o fim hoje, amanhã a metade, e depois volta pro fim de novo, e você, né? Puxa vida, como assim? Então aí né? Tem que lembrar, tipo assim, não, quando eu saí daquela cena, eu tava nesse tal estado, então pra tentar ficar mais próximo dele. Então acho que tem essa dificuldade também de trazer o... Eu me lembro que eu fiz o primeiro longa-metragem que eu fiz foi lá em 2017, né? E aí a gente gravou lá na Amazônia. E a gente foi já aqui em São Paulo, chama Libertos. E aí nós fomos gravar lá. E aí tinha uma cena em que um dos vilões lá tacava fogo fazia um personagem que era indígena, morava numa comunidade. E aí ele colocava fogo numa das casas lá, uma das ocas. E aí tinha um close do meu personagem, vendo que meio que ele era o responsável por aquilo. E aí eu tinha que, enfim, não chorar exatamente, mas eles queriam gravar essa reação de arrependimento de eu vendo o caos que foi por minha causa. Sim. E aí eu me lembro que eu tava tendo muita dificuldade, porque tinha tido uma cena antes em que tinha todo o ápice, digamos assim, desse momento desse personagem. Claro. E aí a gente gravou e eu tava naquela sensação e queria chorar. E aí quando terminou o diretor, corta, vamos almoçar. Desculpa. Aí eu vou. Como assim? E não vou almoçar. E todo mundo foi almoçar. E aí eu fui, almocei. Quando voltar, ia voltar com essa minha cena já vendo fogo. E já nem, sabe, já tinha passado. Toda aquela preparação que antecedeu. A lágrima escorreu, o cara corta. E aí a gente voltou do almoço e eu tava super nervoso. Falei, gente do céu, e agora como é que eu vou conseguir fazer isso? Tipo, só ligar a câmera e eu vou ficar triste? E aí a gente foi tentar uma vez, eu falei pra ele, assim, olha... Como a gente tinha que queimar o negócio pra pegar fogo, não tinha como fazer várias vezes. Aí eu falei, eu acho que eu vou precisar de ajuda. E aí o pessoal do elenco, que também foi maravilhoso desse filme, eles eram incríveis. Aí todo mundo começou a gritar do lado de fora, do tipo, que a culpa era minha, que eu era traidor, não sei o que e tal. Me arrepio agora só de lembrar. Legal. E aí isso ajudou a vir, e aí a gente conseguiu gravar a cena, foi legal. Mas eu tive esse suporte do pessoal ali do elenco também. Esses 2 trabalhos que eu fiz no audiovisual, de encontrar artistas mais experientes do que eu, que puderam me dar bastante ajuda e suporte para conseguir fazer as coisas. Nossa, agora você falou uma coisa, inclusive, que me pega muito, quando nós temos a oportunidade de estarmos em lugares, assim, que, poxa vida, muitas vezes é nosso sonho de estar ali, fazendo e tal, e você encontrar no meio do caminho gente, artistas, profissionais que já estão ali há algum tempo, já tem toda uma bagagem, aí ela te cede aquela bagagem, né, cara? Pô, te dá esse apoio, te dá... E assim, e às vezes eu falo assim, às vezes é um apoio que é uma palavra, o cara fala pra você, né? Um incentivo. Às vezes ela nem sabe que aquilo vai... que vai mexer tanto com você. Contigo, mas sabe? Vai. Às vezes ele fala até meio que dele, ele falou e virou as costas pra casa. Nem lembrou. Se um dia você chegar dele e falar assim, olha, eu quero te agradecer aquele dia, ele, eu fiz. Eu falei isso pra você? Então, tipo isso, mas é importante, né? É legal quando a gente encontra, né? E eu acho que também importante também é quando a gente reconhece, igual você mesmo está contando essa história, porque você reconhece que foi ajudado. Sim. Então amanhã ou depois, com certeza, você pode estar ajudando aí um outro Vitor. Ah, quem sabe, né? Pois mas eu acho que isso é muito importante falar e lembrar do tipo... E quando a gente puder ter a oportunidade de ajudar... cara, eu acho que isso é legal. Sentido, isso é muito legal, porque é isso, a gente nunca sabe quando vai ser o contrário, sabe? E isso fez muita diferença pra mim. Claro, isso foi muitos anos atrás e tem todo... Independente, eu acho que da bagagem artística, ser um ator com mais bagagem ou não, eu acho que quando você tem esse apoio do pessoal ali...
isso faz o trabalho acontecer de outra maneira. Sim. Independente de ser bons artistas ou não, Claro. a convivência entre nós, assim, sabe? Eu me lembro de conversar muito com a Cláudia antes de gravar as cenas lá na série, em Luz, que eu tinha muita cena com ela. Então, tipo assim, basicamente era isso. Se eu tivesse meio que ruim em cena, automaticamente ela poderia estar também, porque mesmo ela sendo uma atriz impecável... porque a energia é um conjunto, sabe? Não é a mesma coisa quando você consegue ter uma troca. Sim. Então, eu acho... Nossa, incrível que esses atores que eles têm essa percepção, que é tipo, se eu vou fazer uma coisa com você, a gente tem que estar junto, então a gente tem que tentar, óbvio, não que a gente vai ser melhores amigos, etc. Claro, mas tem a sintonia daquele momento. Exatamente. E fazer aquele momento acontecer, né? Porque assim, é isso que... E quando a pessoa pensa no conjunto da obra nesse sentido, por exemplo, a galera do filme lá que eu fiz isso também. É legal, cara. O meu personagem, ele é uma participação bem reduzida, eu acho que ele aparece, o mote do filme começa com essa sequência, e aí depois disso o filme desenrola, né? Então, era isso, era uma cena de abertura do filme. O pessoal tava lá, também tinha terminado o almoço, nem era a cena deles, era a minha cena, eles estavam descansando, decorando o texto. Só que não, tava todo mundo pensando no filme, do tipo assim, não, eu quero que essa cena fique bacana, eu quero que ele consiga. O menino, eu devia ter, sei lá, 19, 20 anos. Então, exatamente. E aí todo mundo, tipo, ajudou pensando no conjunto da obra também, né? Então, acho isso muito importante. E assim, é porque aí entra a preocupação deles com a obra como um todo, né? E lógico, a preocupação, poxa, o cara tá começando, né? Vamos também dar o apoio. Então, todo mundo sabia que eu tava fazendo pela primeira, era meu primeiro trabalho. Eu acho isso, assim, de suma importância quando o profissional, isso de qualquer área, inclusive, tem essa percepção e essa delicadeza, que, poxa, né? Ali tá precisando de um apoio, vamos lá chegar junto e dar esse up, né? Ô, Vitor, bom, cara, legal essa sua passagem aí pelo audiovisual, até pelos profissionais que estiveram ali com você, eu digo no geral, né, não só os outros atores e atrizes, mas esse apoio. Aí eu quero entender, bom, legal, você tem toda essa bagagem já aí, esse trabalho feito, um trabalho muito bonito, inclusive. Em que momento o Vitor começa a produzir para a internet? Né? Tem essa parte. Foi por acaso ou foi meio que pensado, sabendo que hoje a internet é um mecanismo, né, que dá para colocar o nosso trabalho ali, de repente até monetizar, enfim. Como é que você entrou por esse caminho assim, decidiu e começou a fazer? Bom, na internet foi bem por acaso, sendo bem sincero, não foi uma coisa planejada. Como eu falei, eu já estava nessa época fazendo stand-up, né? Então eu já tinha um pouco esse plano de ficar construindo essas histórias do Pará e ficar contando no palco. Eu não sabia se seria no stand-up ou de outra forma. Aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, todo mundo ficou em casa. Sim. E aí, um amigo meu bem próximo, ele tava na época estudando pra ser videomaker. Que era também isso, a pandemia, né? E ele falou assim, eu vou fazer isso. E aí ele fez um curso, e aí ele começou a pedir dos amigos artistas próximos, de tipo assim, um que era cantor, outro que era isso, era aquilo. Ele, inclusive, trabalhou com a Gabi Poasna, ele editava o Jardim. A Poasna comentou dele, que legal, que legal. E aí ele, ele ainda nem editava o Jardim. Inclusive, eu que falei pra ele pagar com a Asna, eu falei assim, gente, deixa ele editar um pra ver e tal. E aí, ele chegou pra mim e falou assim, olha, eu quero fazer um vídeo seu, conta uma piada sobre stand-up, uma coisa que você faz, pra fazer nesse formato de rede social que a galera tá fazendo hoje em dia, que na época tava começando a bombar esse tipo de vídeo. O povo tava se reinventando também, né? E aí eu fiz, a gente gravou do celular, e aí ele editou, e aí ele ia colocar no portfólio dele do site que ele tava fazendo. E aí quando eu vi, eu achei super divertido. Eu falei, adorei, eu vou postar. E aí, nisso que eu postei, o vídeo, tipo, deu uma bombada, assim. Legal, cara. Foi uma bombada de 1 milhão de visualizações, etc, né? Do tipo assim, ainda tava bem longe de conquistar muita coisa. Mas, do tipo assim, eu era, tipo, muito anônimo. Acho que eu não tinha nem meus seguidores no Instagram. E eu criei o TikTok só pra postar esse vídeo. E eu nem tinha postado nada ainda. Cara, que legal. E aí, o vídeo do tipo assim, era um vídeo meio polêmico, digamos. Não polêmico, né? Mas é que eu falava da maniçoba e tal, e uma piada sobre como a maniçoba surgiu. Eu digo polêmica é isso, era um assunto que rendia, então as pessoas começaram a comentar. E aí, por isso que o vídeo começou a repercutir. Que legal, e aí, nisso, eu falei pra ele, olha, vamos fazer mais? Tem alguma coisa aqui. Só que eu já, né, sou meio... Claro. Eu vou fazer, só que até então eu não tava pensando tão longe, assim, né? Claro. E aí eu comecei a fazer com ele meio que uma vez por semana. Aí eu escrevi outro roteirinho, e aí a gente fazia, ele editava e tal. E aí, isso começou, tipo, a crescer até legal, no momento que eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou... eu comecei fazendo, na verdade, reproduzindo o que eu tinha de stand-up. Transformando em vídeo. Quando isso acabou, na minha ideia ia ser, tipo assim, o meu passatempo da pandemia, entre aspas. Claro, Mas, e montando esse material também.
que já não deixava de ser um estudo porque eu queria fazer mesmo, só que era no teatro. Sim, claro. E isso começou a dar muito certo. Que legal, e velho. aí eu acabei ficando. Que da... Aí, assim, hoje, assim, a internet, ela é mais um mecanismo seu de trabalho, não é hobby. Né? Você Não. tem uma dedicação ali. Na verdade, eu diria que hoje é o meu principal veículo de trabalho, tipo assim, a internet. Quer dizer, eu acho que a comédia de uma geral, geral, né? Até porque, tipo, eu penso em fazer coisas no teatro, não só como stand-up, mas também como ator e tal. Sim. Relacionados à comédia e também relacionado ao Pará, ao Norte. Legal. Então, eu acho que eu não sei se... realmente a internet ela é um dos meus principais meios de trabalho hoje, se não o principal. E é isso, tipo, todos os dias eu tô lá escrevendo roteiro, gravando vídeo, legal. edito, etc. E só que eu acho que eu vejo, na verdade, esse lance da representação da cultura do Norte e o quanto eu posso levar isso como através da comédia. Eu acho que eu diria que talvez esse seria um dos meus principais olhar como artista hoje, do que eu quero fazer. E eu vejo a internet como um dos lugares que eu posso fazer isso, assim como o teatro, legal. assim como o stand-up, né? Uhum. Então, é que a internet acabou tendo esse alcance e ela não deixa de contribuir para os outros. Porque, por exemplo, quando eu vou em Belém e faço um show de stand-up ou alguma peça de teatro, hoje, trabalhando com a internet, é mais fácil das pessoas irem assistir do que quando elas ainda não te conhecem. Sim, né? Claro. Então, isso acaba contribuindo também um pro outro. Acaba que sendo uma ferramenta a mais, né? Onde você utiliza para não só divulgar o seu trabalho, mas para gerar um outro tipo de trabalho, né? Porque aí você também acaba fazendo publicidade, que você falou que você faz algumas coisas de publicidade, né? Exato, sim, bastante. Então você acaba tendo um espaço onde você consegue... eu tô falando isso porque, assim, eu conheço muitos influencers, né? Digamos assim também, ou até mesmo artistas que utilizam das suas redes sociais como um espaço até de venda de publicidade, né? Sim. Então vai lá, faz um anúncio e tal, alguns rolam com permuta, outros rolam com grana mesmo, enfim. Então, assim, legal você entrar nisso. Então, e hoje, lógico, ter isso como um apoio, né? Não ser preso ou simplesmente, às vezes, fazendo por fazer. Você tem ali um roteiro, né? Você segue. Hoje, assim, deixa eu te perguntar, até porque como você hoje, com mais de 400 mil seguidores, né? Então, assim, já tem uma galera engajada, uma galera que conhece o seu conteúdo. E você também já está habituado, você tá fazendo isso o quê? Há 4 anos, mais ou menos, né? Se for... Sim, eu comecei na pandemia. Na pandemia, né? Na verdade, não em 2020, né? Em 2021, Sim, no meio da pandemia. Então, com uns 4 anos. Então tá, assim, meio que já desenvolvido, né, com relação a alguns macetes. Que conselho você daria hoje? Poxa, o cara tá aqui assistindo a gente, fala, poxa, eu queria tanto começar um canalzinho ou montar alguma coisa. Qual conselho você daria no sentido de iniciar? Eu acho que... não faça brincadeira. Eu acho que um dos principais coisas que a gente tem que pensar para rede social, eu acho que são 2 coisas que eu diria. A primeira seria sobre ser autêntico, né? Do tipo assim, encontrar uma coisa sobre ser você. Do tipo assim, se você é uma pessoa menos extrovertida, seja menos extrovertido na câmera. Se você é mais extrovertido, seja mais extrovertido. Porque eu acho que é justamente isso que vai fazer as pessoas gostarem de você, né? A sua personalidade. Então, tipo, quem você é e mostrar quem você é. E não tem uma fórmula de quem você deve ser, né? Quem você é. E eu acho que uma complementa a outra, mas também sobre o que você quer dizer. Né? Eu escolhi falar sobre o Pará através do humor, que é a minha personalidade. Então, bacana. O que você quer dizer e pra quem, né, você quer dizer e como você quer dizer. Sendo quem você é, assim, a sua opinião, a sua visão sobre aquilo. Porque eu vejo que nas redes sociais tem isso, né? As pessoas, elas te acompanham porque elas concordam com o que você diz ou porque elas gostam do que você diz, né? Então, legal. Eu acho que não adianta você falar sobre algo que você não quer ou você não sabe, ou algo que seja mentira, que você não concorda. Talvez você não acredita, né? Porque eu acho que esse real que aproxima as pessoas de você, assim. Legal. Então eu vejo isso, eu tive uma troca eu lembro de uma amiga minha que a gente começou a fazer coisa para as redes sociais quase que ao mesmo tempo. Só que era isso, ela queria muito mais só trabalhar com rede social, mas ela não sabia como. E aí, durante um período, eu me lembro que ela fazia um vídeo sobre, sei lá, maquiagem, e depois ela mudava, fazia um vídeo sobre histórias de terror. E aí, um vídeo não sei o quê. E ela nunca conseguia se achar. Ela sabia que ela era na internet, mas não sabia o quê. Então, tem muita gente que às vezes passa por... Hoje ela já se achou, enfim. Claro, legal. Mas, que passa por essa dificuldade de, tipo assim, encontrar o que você quer dizer. Então, eu acho que isso é um ponto de partida que ajuda muito.
Legal. As pessoas. Aí me fala aqui rapidinho aqui sobre essa sonsa, né? Que é o nome do seu perfil lá, né? Lógico, vocês vão encontrar o meu querido amigo nas redes sociais como Victor Barros, né? É, o arroba essa sonsa mesmo. Mas essa sonsa, né? Aí, da onde sai essa sonsa? Então, do Pará, cadeira, né? Essa sonsa, na verdade, eu já falava isso na vida. Aham. Na vida aqui de São Paulo, quando a gente fazia qualquer comentário do Pará, cala a boca, sonsa. Ah, sim, E aí, legal. quando eu fui fazer o vídeo pra internet, o primeiro que eu fiz eu não tinha falado. Aí, como eu fui entrar nesse negócio de fazer as coisas que eu fazia no stand-up, Sim. eu fui fazer algum vídeo, enfim, falando alguma coisa sobre um estereótipo que jogavam no norte. E aí era um diálogo. E aí eu interpretava os dois. Ah, e aí tá. um falava pro outro, sonsa. E aí, no outro vídeo que eu fiz, eu coloquei isso de novo. Só que até então sem essa Não tem intenção. pretensão nenhuma. E aí, quando eu fui falar sobre um outro assunto que não era, eu não coloquei. Porque não fazia sentido eu só falar sonsa sem motivo de diálogo. Aham. Na minha cabeça de teatro, né? Claro. E aí, as pessoas começaram a reclamar no comentário. Por que você não terminou falando sonsa? Por que você não falou sonsa? E eu Tá falei, vendo? que esquisito, tá bom. Sei lá, 4, 5 comentários assim. Aí fiz outro vídeo, não falei. Aí as pessoas de novo cobrando. Aí eu falei, mano, que esquisito, vou testar. E aí coloquei só o sonsa solto. E aí, depois disso, eu vi que as pessoas achavam isso engraçado. E aí comecei a pegar. Que legal, cara. E aí Virou um comecei a dizer, bordãozinho, deixa né? de ser sonsa, deixa de ser sonsa. E aí acabou pegando. Que legal. E aí virou um bordão e é isso. Gente, então assim, e aí quem quer seguir lá, o meu amigo, corre lá, essa sonsa no Instagram e no TikTok, né? Isso, no Instagram e no TikTok, essa Porque assim, sonsa. é um conteúdo maravilhoso, eu gosto muito, você também vai gostar, com certeza. Agora, enquanto o meu convidado aqui toma uma água, eu vou mandar um recadozinho rápido do meu patrocinador, que é a Editora Castelo, gente. Só lembrando para vocês que a Editora Castelo, ela não produz só caça-palavras, tá? Então você que gosta de passatempo, estilo caça-palavras, a Editora Castelo você vai encontrar palavra cruzada, você vai encontrar cripto, sudoku, numerex, entre outros, tá? Então, corre lá, você que gosta desses joguinhos aqui para passar o tempo, para não ficar também muito tempo ali preso no celular, vai lá no www.editoracastelo.com.br ou então corre aqui no QR Code, aponta o celular, que você será direcionado para o site e vai ter acesso a todos os produtos da Editora Castelo, não só esse caça-palavra aqui grossão, 365 jogos, muito jogo inclusive, mas também vai ter acesso aqui às revistinhas de colorir para a criançada, que também é muito importante, tá? Tirar a criançada também do excesso do celular. Aqui a criança pinta. Tem algumas revistinhas, gente, eu não trouxe aqui hoje. Mas tem umas revistinhas da Editora Castelo que é a historinha infantil, tá? Então tem, por exemplo, Branca de Neve. Então vem a historinha para a criança que está na iniciação da leitura, ela vai ler a historinha e vai pintar a Branca de Neve. Então tem 3 porquinhos, tem Cinderela. Então assim, é um material muito bom, além de ser divertido, é didático, né? Que vai auxiliar aí a sua criança na coordenação motora, na iniciação à leitura e tudo mais. Beleza? Gente da Editora Castelo, um grande abraço. E agora, com o meu convidado aqui, o Vitor, a gente vai fazer um jogo rápido, um bate-bola. Você gosta de futebol, Vitor? Futebol? É. Não muito. Não é adepto a nenhum clube? Não torce, aquela coisa... Não, lá em Belém tem muito forte, né? Sim, O claro. campo de futebol com Remo, Paysandu, principalmente. Aham. E aí, quando a gente é criança, eu era um pouco mais ligado por conta do meu pai. Meu pai é Sim. muito remista. Eu tive até o aniversário do Remo, fui no Mangueirão pra ver jogo. Que legal. Mas depois, quando fui ficando grande, só acompanho mais a Copa mesmo. Ah, tá. Você é adepto mais a Copa, a grande manifestação aí. Não, mas tá certo, é isso. Bom, a gente vai fazer um jogo rápido aqui, tá? É um jogo rápido, café com teatro. Eu te falo uma palavra ou uma pergunta, você responde como você achar melhor. Ai, menino, não tá? estudei nada. Bate-bola, não, mas a ideia é essa, é um bate-bola. Eu até escondo essas perguntas aqui, até do meu produtor, pra ele não passar pra ninguém, né? Vai que o cara, me passa aí as perguntinhas. Então a gente não. Mas brincadeiras à parte, a gente vai começar aqui, mas super descontraído, tá bom? Vamos lá então, preparado? Sim. Vitor, um sonho. Ter um sonho. Brincadeira, gente, desculpa, eu tô muito lento. Humorista, gente. Um sonho. Voltar lá em Belém pra fazer minha peça de novo. Boa, Hoje é legal. o que eu venho pensando mais ultimamente. Muito bom. Um medo. De altura. De altura? Aham. Minha família é? Tudo. Se você pudesse apagar a sua pior lembrança ou reviver o seu melhor momento, qual seria e por quê?
Eu acho que eu preferiria reviver o meu melhor momento do que apagar as coisas, qualquer coisa do passado. Legal. Se você não fosse ator, o que seria? Ai, se eu não fosse ator, o que eu seria? Sei lá, talvez vai que eu fosse virar militar, seguir os passos do meu pai, né? Ah, verdade, você estudou escola militar. Estudei escola militar e tal. Se eu tivesse a cabeça de artista, pelo menos não tinha nada na vida que levasse pro caminho de artístico. Pois é. Se você pudesse instalar um botão na sua vida de pausa ou de desfazer, qual seria e por quê? Ah, talvez desfazer, faço muita brincadeira. Sempre que eu preso processos. Eu acho que talvez de pausa ia ser melhor. Eu sou muito agitado. E às vezes eu acho que, inclusive, eu perco muito tempo pensando muito nas coisas ao invés de fazer logo. Porque ia ser muito melhor. Pensa tanto que às vezes não faz nada. Né? Eu acho que também sou assim às vezes. Agora, a última pergunta pra gente encerrar aqui. Se você pudesse voltar no tempo, encontrar o Vitor lá atrás, em algum momento da sua vida, tá? Qual seria esse momento e qual conselho você daria pra ele? Ai... Eu acho que eu voltaria ali no meio da minha adolescência, quando eu comecei os caminhos no teatro, mas eu acho que eu falaria pra mim pra não ter medo de ser quem eu sou naquele momento ali, que não precisa ter vergonha de quem eu era ou do que eu queria fazer, que durante um tempo, nesse período, eu fiquei me escondendo muito. Então acho que eu falaria isso. Bom, gente, esse foi o meu querido convidado de hoje, Vitor Barros, cara excepcional, um cara talentosíssimo. Obrigado. Vitor, muito obrigado de verdade pela sua presença, tá? Para mim é sempre muito importante trazer pessoas aqui que são autênticas, que são guerreiras, principalmente, né, que lutam lá pelo seu espaço, que lutam pelo seu ideal, que desenvolvem seu trabalho com força de vontade. Então você, de verdade, sem nenhum tipo de... puxação de saco, que eu não preciso disso, você também precisa disso, né? De verdade, eu te admiro muito mesmo pelo profissional que você é. E tá aí, pelo que você entrega também para as pessoas, a sua originalidade. Essa é a palavra que eu quero dizer hoje para você. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Querido, fique à vontade agora, faça o seu agradecimento, fale do seu projeto, que inclusive vai para Brasília, né? Sim. Então, fale aqui, fique à vontade. Esse espaço é seu, é sua casa. Eu queria agradecer o espaço, né, aqui, agradecer o papo, agradecer o convite. E eu queria deixar um recado aí pro pessoal que estiver em Brasília esse final de semana. Vou estar em Brasília, sábado e domingo, com o musical Como É Que Se Diz Eu Te Amo, ao som de Legião Urbana. Então, gente de Brasília, a gente espera vocês lá no meu Instagram. Tem as postagens sobre o musical, venda de ingresso e tudo. Então, esse recadinho pra assistir a gente, pessoal de Brasília. Beijo. E o Instagram qual que é mesmo? E o meu Instagram é essa sonsa. Essa sonsa, gente, olha, essa sonsa, se você não conseguiu aí, de repente pegar em algum momento, pode ficar tranquilo que vai estar tudo nas descrições dos vídeos no YouTube e, claro, também nas redes sociais da revista Café com Teatro. Gente, muitíssimo obrigado para você aí que está nos acompanhando, você que ainda não acompanha, que de repente caiu nesse vídeo por acaso, não deixe de se inscrever no nosso canal, que é o @TV Café com Teatro. E também, muito importante, seguir o nosso conteúdo nas redes sociais, Instagram e TikTok, que é o @Revista Café com Teatro. Você que já segue, muito obrigado. Não deixe de comentar, curtir, compartilhar, espalha pra geral, porque isso é muito importante pra gente, tá? Um beijo no coração, até a próxima e Café com Teatro, a sua revista digital.